Eu trabalhava como cozinheira na casa do homem mais rico do Rio de Janeiro, quando certo dia ele me abraçou por trás na cozinha e sussurrou no meu ouvido: "Sempre fui apaixonado por você, Maria." Aquelas palavras mudaram tudo. E o que aconteceu depois destruiu minha vida de formas que eu jamais imaginei. Se você está assistindo este vídeo agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essa história eu guardei por mais de 30 anos, enterrada no fundo do peito, mas hoje preciso contar, porque talvez ajude outras mulheres a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Meu nome é Maria, tenho 63 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 32 anos e estava tentando reconstruir minha vida depois de um divórcio doloroso. Eu era mãe de 2 filhos pequenos, o Gabriel de 6 anos e a Sofia de 4, e morava num apartamento alugado em Madureira com minha mãe, Dona Conceição, que cuidava das crianças enquanto eu trabalhava. Tinha estudado até o ensino médio, feito um curso técnico de gastronomia numa escola popular, e sempre fui apaixonada por cozinhar. Minha avó dizia que eu tinha mãos abençoadas, que tudo que eu fazia ficava com gosto de amor. Foi através de uma conhecida da igreja, a Dona Cristina, que consegui a vaga na mansão dos Andrade. Ela tinha trabalhado lá por 15 anos como governanta e estava se aposentando. Precisava indicar alguém de confiança para a família. A Dona Cristina me conhecia desde menina, sabia da minha situação e, quando soube que eles estavam procurando uma cozinheira, pensou em mim na hora. Lembro do dia da entrevista como se fosse ontem. Peguei 3 ônibus até o Leblon, cheguei naquela casa enorme de frente para o mar, portão alto, jardim que parecia de filme, e senti meu estômago revirar de nervosismo. Uma empregada me levou até a sala de estar, onde a Dona Laura me esperava. Ela era uma mulher elegante, cabelos loiros impecáveis, unhas feitas, vestido de marca que eu nem sabia pronunciar o nome. Tinha uns 50 anos, mas parecia mais nova, daquele jeito que só dinheiro compra. "A Dona Cristina falou muito bem de você", ela disse, me avaliando de cima a baixo. "Preciso de alguém que saiba cozinhar comida refinada, que tenha bom gosto, discrição e respeito. Meu marido é muito exigente com a alimentação. Você tem experiência com cozinha internacional?" "Tenho sim, senhora. Fiz curso de gastronomia e trabalhei em 2 restaurantes antes de casar. Sei fazer comida francesa, italiana, brasileira contemporânea." Ela assentiu, parecendo satisfeita. "O salário é R$ 4.000, mas vale transporte e alimentação. Trabalha de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Domingo você folga. Aceita?" R$ 4.000 era mais do que eu ganhava em qualquer lugar. Era a solução dos meus problemas financeiros, a chance de dar uma vida melhor para os meus filhos. "Aceito sim, senhora." Comecei na segunda-feira seguinte. A casa era ainda mais impressionante por dentro. 5 andares, elevador particular, piscina interna e externa, academia, spa, sala de cinema. A cozinha onde eu ia trabalhar era do tamanho do meu apartamento inteiro, com equipamentos profissionais, geladeiras enormes, despensa que parecia supermercado. Nunca tinha visto tanto luxo junto. Além da Dona Laura, a família tinha o Dr. Fernando, o marido dela, que era dono de várias empresas de construção e investimentos, e 2 filhos já adultos, que não moravam mais lá, mas visitavam frequentemente. Tinha também uma equipe de funcionários, a Rosana, que cuidava da limpeza, o José, que era motorista e segurança, a Juliana, que era secretária pessoal da Dona Laura, e eu na cozinha. Nos primeiros dias, mal vi o Dr. Fernando. Ele saía muito cedo e voltava tarde da noite. Quando o via de relance, era um homem alto, ombros largos, cabelo grisalho, mas ainda bonito. Devia ter uns 55 anos,
Usava terno impecável, sempre ao telefone, sempre com aquela postura de quem comanda o mundo. Não olhava para mim, não falava comigo, era como se eu fosse invisível. Minha rotina começava às 6:30 da manhã. Acordava, deixava meus filhos com minha mãe ainda dormindo, pegava o primeiro ônibus, chegava na mansão às 7 em ponto, vestia meu uniforme branco, amarrava o cabelo e começava. Preparava o café da manhã da família, sempre algo elaborado: pães artesanais, frios importados, frutas frescas, sucos naturais, ovos preparados de formas diferentes cada dia. A dona Laura deixava um cardápio semanal na geladeira com o que queria que eu fizesse. O almoço e o jantar eram eventos. Ela recebia amigas, fazia almoços beneficentes, jantares de negócio. Eu preparava desde feijoada gourmet até risotos de lagosta, carnes nobres com molhos sofisticados, sobremesas que levavam horas para fazer. Era cansativo, mas eu amava. Amava ver as pessoas elogiarem minha comida, ver os pratos voltarem vazios, ouvir Dona Laura dizendo para os convidados que tinha encontrado uma cozinheira excepcional. Depois de 2 meses trabalhando lá, algo mudou. Dr. Fernando começou a aparecer na cozinha. No começo eram visitas rápidas. Entrava, pegava um copo d'água, comentava que a comida estava ótima, saía. Depois começou a ficar mais tempo. Apoiava-se no balcão, me fazia perguntas. De onde você é, Maria? Há quanto tempo trabalha? Aqui, seus filhos estão bem? Sua mãe está ajudando com eles? A voz dele era suave, educada, mas havia algo por baixo que eu não conseguia identificar. Respondia com respeito, continuava trabalhando, evitava prolongar as conversas, mas sentia os olhos dele me seguindo enquanto eu me movia pela cozinha, cortando legumes, temperando carnes, mexendo panelas. Uma tarde, eu estava preparando um bolo de chocolate quando ele entrou. A casa estava vazia. Dona Laura tinha viajado para São Paulo. Os funcionários estavam nos seus afazeres em outras partes da mansão. Eu estava de costas para o balcão, batendo a massa, quando senti alguém se aproximar por trás. Antes que pudesse me virar, senti os braços dele ao redor da minha cintura, o corpo dele encostado nas minhas costas, o cheiro do perfume caro da colônia francesa que ele usava, e então aquelas palavras sussurradas bem perto do meu ouvido, fazendo meu corpo inteiro tremer. Sempre fui apaixonado por você, Maria. Congelei. Meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. O homem mais rico do Rio de Janeiro, meu patrão, estava me abraçando, estava confessando estar apaixonado por mim. Larguei a batedeira, me afastei rapidamente, o coração disparado. Doutor Fernando, o senhor não pode... Comecei, mas ele interrompeu. Pode me chamar de Fernando quando estivermos sozinhos. Ele deu um passo mais perto. Você não imagina há quanto tempo eu espero para dizer isso. Desde o primeiro dia que te vi aqui, com aquele uniforme branco, aquele jeito simples, mas bonito de ser, você é diferente de todas as mulheres que conheci. Eu sou sua funcionária, senhor. E o senhor é casado. Laura e eu não temos um casamento de verdade há anos. Vivemos juntos por conveniência, por negócios, pelas aparências. Mas não há amor, Maria. Não há paixão. Mesmo assim, isso não está certo. Preciso desse emprego, tenho filhos para criar. Não posso... Não estou pedindo nada que você não queira dar. Ele segurou meu pulso suavemente. Só quero que você saiba o que sinto, que você pense nisso, que considere a possibilidade. Tirei meu braço da mão dele com delicadeza, mas firmeza. Com todo respeito, Dr. Fernando, eu não posso considerar nada. Sou uma mulher divorciada, mãe de 2 filhos, funcionária da sua casa. O senhor é meu patrão. Isso que o senhor está sugerindo não pode acontecer. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Depois assentiu.
Deu um passo para trás. Desculpa se te assustei. Não foi minha intenção, só pense no que eu disse. E saiu da cozinha, me deixando sozinha, tremendo, confusa, com 1000 pensamentos girando na cabeça. Aquela noite não dormi. Fiquei deitada na cama do apartamento apertado que dividia com minha mãe e meus filhos, olhando para o teto, revivendo aquele momento, as palavras dele, o toque dele, a sensação de ser desejada depois de tanto tempo, me sentindo invisível. Porque a verdade que eu não queria admitir nem para mim mesma era que algo dentro de mim tinha se mexido quando ele me abraçou. Algo que estava adormecido desde o divórcio. Algo perigoso. Minha mãe percebeu que algo estava errado. No café da manhã, enquanto preparava mingau para os meus filhos, ela me olhou de lado e perguntou: "Aconteceu alguma coisa no trabalho, filha?" "Não, mãe." "Tá tudo bem. Você tá com uma cara estranha. Tá preocupada com alguma coisa. É só cansaço." Respondi, evitando seus olhos. Eles sabiam ler mentiras desde que eu era criança. Voltei para o trabalho na segunda-feira com um nó no estômago. Preparei o café da manhã, servi a família, voltei para a cozinha. Dr. Fernando não apareceu, nem naquele dia, nem no próximo. Passou uma semana inteira sem que ele entrasse na cozinha. Comecei a achar que tinha sido um momento de loucura dele, que tinha esquecido, que as coisas iam voltar ao normal. Mas então, numa sexta-feira, encontrei um envelope em cima do balcão da cozinha. Meu nome escrito à mão na frente. Abri com as mãos, tremendo, e encontrei uma carta. "Maria", dizia a letra elegante, "sei que o que aconteceu foi inapropriado, mas não consigo parar de pensar em você. Se você sentir nem que seja 1/10 do que eu sinto, me encontre no Jardim dos Fundos hoje à noite, às 10. Se não vier, vou entender e nunca mais vou te incomodar. Fernando." Olhei para aquela carta como se fosse uma bomba prestes a explodir, porque era exatamente uma bomba que ia destruir tudo. Meu emprego, minha reputação, minha estabilidade, a segurança dos meus filhos. A coisa certa a fazer era ignorar, era rasgar aquela carta, continuar trabalhando, fingir que nada tinha acontecido. Era o que qualquer mulher sensata faria. Mas naquela noite, às 10 horas, enquanto todos dormiam, desci as escadas de serviço e caminhei até o Jardim dos Fundos. E foi ali, sob as estrelas do Rio de Janeiro, que comecei a cometer o maior erro da minha vida. Fernando estava esperando no jardim, sentado num banco de pedra perto da fonte que iluminava suavemente a noite. Quando me viu chegar, se levantou. Usava roupa casual, calça de linho clara e camisa de botão entreaberta, bem diferente dos ternos que eu via todos os dias. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. "Você veio", ele disse, e havia surpresa genuína na voz. "Não achei que viria." "Também não achei", respondi, mantendo distância. "Mas preciso entender o que o senhor quer de mim. Fernando, por favor, me chama de Fernando quando estivermos sozinhos." Ele deu um passo mais perto, mas respeitou o espaço entre nós. "O que eu quero? Quero te conhecer. Quero conversar com você. Quero saber quem é a Maria, além da cozinheira excepcional que trabalha na minha casa." "Por quê?" perguntei, cruzando os braços como se pudesse me proteger do que estava sentindo. "Por que eu? O senhor... Você tem tudo. Tem dinheiro, poder, uma esposa linda. Por que se interessar por alguém como eu?" Ele sorriu, mas era um sorriso triste. "Porque você é real, Maria. Tudo na minha vida é artificial. Meu casamento é uma transação comercial. Minhas amizades são baseadas em interesse. Até meus filhos só aparecem quando precisam de dinheiro. Mas quando eu te vejo na cozinha, concentrada, cantarolando, baixinho enquanto prepara comida com tanto carinho, vejo algo verdadeiro. Algo que eu esqueci que existe." Sentei no banco, as pernas tremendo. Fernando sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa.
Me conta sobre você, ele pediu. Seus filhos, sua vida. Quero saber tudo. E eu contei. Não sei por quê. Talvez porque fazia tanto tempo que ninguém demonstrava interesse genuíno em mim. Talvez porque a noite estava bonita e eu me sentia invisível há tanto tempo. Contei sobre Gabriel e Sofia, sobre como eram espertos e engraçados, sobre meu casamento com Roberto, um homem que prometeu cuidar de mim, mas que me traiu com uma colega de trabalho e me deixou sem nada, sobre como minha mãe tinha sido minha salvação, acolhendo a gente quando não tínhamos para onde ir, sobre meus sonhos de um dia ter meu próprio restaurante, coisa que parecia impossível, mas que ainda acalentava no fundo do coração. Fernando ouvia tudo com atenção real. Não interrompia, não olhava para o celular, não demonstrava pressa. E quando terminei, ele disse: "Você é incrível, Maria. Passou por tanto e continua sorrindo. Continua fazendo comida com amor. Continua cuidando dos seus filhos com dedicação. Isso é força. Isso é beleza verdadeira." Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos. Ficamos conversando por quase 2 horas. Ele me contou sobre sua infância pobre no subúrbio do Rio, sobre como tinha construído um império do zero, sobre a pressão constante de manter tudo funcionando, sobre como tinha se casado com Laura por conveniência, porque os pais dela eram investidores importantes e o casamento abriu porta, sobre como nunca tinha sido feliz de verdade, apenas bem-sucedido. Quando finalmente me levantei para ir embora, Fernando segurou minha mão. "Maria, podemos fazer isso de novo? Só conversar? Prometo que não vou te pressionar para nada. Só gosto da sua companhia. Deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites, mas em vez disso, assenti." Os encontros no jardim se tornaram rotina. 3 vezes por semana, depois que todos dormiam, eu descia e passava 1 ou 2 horas conversando com Fernando. Ele me contava sobre os negócios, sobre as frustrações de lidar com pessoas que só se importavam com dinheiro. Eu contava sobre as pequenas vitórias dos meus filhos, sobre a receita nova que tinha testado, sobre meus medos e inseguranças. Foi gradual. Tão gradual que nem percebi quando a conversa se transformou em algo mais. Quando ele começou a segurar minha mão enquanto conversávamos. Quando encostei a cabeça no ombro dele uma noite que estava particularmente cansada. Quando ele passou o braço ao redor dos meus ombros e ficamos assim, em silêncio, ouvindo o som da fonte. 6 semanas depois do primeiro encontro, Fernando me beijou. Foi suave, hesitante, como se estivesse pedindo permissão. E eu, Deus me perdoe, retribui. Foi o primeiro beijo que recebi em 3 anos, o primeiro toque de afeto masculino desde o divórcio, e acordou algo em mim que estava adormecido há tanto tempo. Começamos um caso. Não era só físico, embora houvesse atração. Era emocional, era conexão, era a sensação de ser vista, de ser valorizada. Fernando me tratava como se eu fosse preciosa. Comprava presentes pequenos, mas significativos. Um livro de receitas que eu tinha comentado querer, um perfume que tinha elogiado numa loja, brinquedos para os meus filhos. Dizia que eu era linda, inteligente, especial. Eu sabia que era errado. Sabia que estava traindo a confiança da dona Laura, mesmo que Fernando insistisse que o casamento deles era morto. Sabia que estava arriscando meu emprego, minha reputação, a segurança dos meus filhos, mas não conseguia parar. Pela primeira vez em anos, me sentia viva. A dona Laura começou a desconfiar. Percebi pelos olhares que me lançava, pelas perguntas sobre por que Fernando estava passando tanto tempo em casa ultimamente. Uma tarde, ela me chamou na sala. "Maria, você está gostando de trabalhar aqui?" Ela perguntou, o tom casual, mas os olhos afiados. "Sim, senhora."
Muito. Meu marido tem elogiado sua comida constantemente. Diz que você é a melhor cozinheira que já tivemos. Ela pausou. Ele conversa com você com frequência? Às vezes, senhora. Quando vem pegar água ou café na cozinha. Entendo. Ela me estudou por um momento. Você é uma mulher bonita, Maria. E inteligente. Tenho certeza que sabe que há limites que não devem ser cruzados numa casa como esta. Meu coração acelerou. Sim, senhora, sei muito bem. Ótimo, porque seria terrível se algo inapropriado acontecesse. Não apenas para você, mas para sua família também. Imagino que sua mãe e seus filhos dependem muito desse emprego. A ameaça era clara. Sai daquela sala tremendo, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Mas mesmo assim, naquela noite, quando Fernando me mandou mensagem pedindo para nos encontrarmos, eu fui. Minha mãe começou a fazer perguntas. Você tá diferente, mais arrumada, usando perfume. Aconteceu alguma coisa? Nada, mãe. Só tô tentando me cuidar melhor. Ela me olhou com aquela expressão que só mãe tem, aquela que vê através de todas as mentiras. Cuidado, Maria. Lembra que você tem filhos para criar. Não pode se dar ao luxo de cometer bobagens. Mas eu já estava cometendo bobagens. E elas estavam prestes a ficar ainda piores. 3 meses depois do início do caso, Fernando me convidou para um fim de semana fora. Disse que tinha uma casa na Serra, que Laura ia viajar para Miami, que poderíamos passar 2 dias juntos, só nós dois. Eu recusei no começo. Como explicaria para minha mãe? Como justificaria minha ausência? Mas ele insistiu. Ofereceu pagar para minha mãe levar as crianças para passar o fim de semana com a irmã dela no interior. Ofereceu um valor extra que cobriria qualquer custo. E eu, fraca e apaixonada, aceitei. Aquele fim de semana foi como um sonho. A casa na serra era pequena comparada à mansão, mas aconchegante, com lareira, vista para as montanhas, silêncio que acalmava a alma. Fernando cozinhou comigo, coisa que ele disse que não fazia há anos. Rimos, conversamos até altas horas, fizemos amor com uma intensidade que eu não sabia que existia. Ele me disse que me amava, que ia se separar de Laura, que ia cuidar de mim e dos meus filhos, que eu não precisava me preocupar com nada. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, porque queria tanto que fosse verdade. Voltamos para a cidade no domingo à noite, ambos felizes, fazendo planos. Mas quando cheguei em casa, minha mãe estava me esperando na sala, o rosto fechado. Onde você estava, Maria? Te falei, mãe. Fui passar o fim de semana com a Rosilene. Rosilene ligou aqui sábado à noite procurando você. Disse que não te via há meses. Então vai me dizer a verdade agora. Onde você estava? Não tive escolha. Contei tudo. Sobre Fernando, sobre o caso, sobre os sentimentos, sobre as promessas. Minha mãe me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela balançou a cabeça. Você perdeu o juízo, Maria. Esse homem é seu patrão, é casado, é rico, e você acha que ele vai largar tudo por você? Que ele vai assumir publicamente um relacionamento com a cozinheira? Ele disse que vai, mãe, ele me ama. Homens ricos não largam esposas ricas por empregadas. Isso só acontece em novela. Na vida real, você vai ser usada, descartada e ainda vai perder seu emprego. Pensa nos seus filhos. Pensa em mim, que tô aqui te ajudando. Não joga tudo fora por causa de promessas vazias. Mas eu não quis ouvir. Estava convencida de que nosso amor era diferente, que Fernando era diferente, que dessa vez ia dar certo. Foi só quando voltei para o trabalho, na segunda-feira, que percebi como tinha sido ingênua. Laura estava em casa e seu olhar, quando me viu, foi gelado. Fernando não apareceu na cozinha o dia inteiro e quando chequei meu celular no intervalo, tinha uma mensagem dele. Precisamos conversar.
Minha esposa sabe de tudo. Senti meu mundo desabar quando li aquela mensagem. Minha esposa sabe de tudo. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair no chão da cozinha. Como ela tinha descoberto? Tínhamos sido tão cuidadosos? Ou pelo menos eu achava que tínhamos sido. Passei o resto do dia num estado de pânico silencioso, picando legumes mecanicamente, temperando carnes sem sentir os sabores, mexendo panelas sem prestar atenção. A Rosana, a empregada da limpeza, percebeu que algo estava errado. Você tá bem, Maria? Tá com uma cara péssima, só uma dor de cabeça. Menti, forçando um sorriso. Vai passar. Mas não ia passar, porque às 5 da tarde, Laura entrou na cozinha, fechou a porta atrás de si, encostou-se no balcão e me olhou com uma expressão que misturava raiva, desprezo e algo parecido com pena. Eu sei sobre você e meu marido, ela disse sem rodeios. Sei há semanas. Contratei um investigador particular. Tenho fotos, tenho vídeos, tenho provas de tudo. Meu coração parou. Senhora, eu... Não me chama de senhora. Ela cortou, a voz dura. Você não tem mais direito de me chamar de senhora. Você entrou na minha casa, comeu do meu pão, recebeu meu dinheiro e, em troca, resolveu abrir as pernas para o meu marido. As palavras foram como bofetadas. Senti meu rosto queimar de vergonha. Eu sinto muito, consegui dizer, a voz saindo embargada. Eu nunca quis... Nunca quis o quê? Me desrespeitar? Me trair? Destruir minha família? Ela deu uma risada amarga. Você acha que é a primeira? Acha que Fernando nunca fez isso antes? Ele tem um padrão, sabia? Escolhe empregadas bonitas, vulneráveis, necessitadas, faz elas acreditarem que são especiais, promete amor eterno e quando enjoa, descarta e passa para a próxima. Não, ele me ama, é diferente comigo, é o que todas pensaram. Laura abriu a bolsa e tirou uma pasta. Jogou em cima do balcão. Aqui, fotos e relatórios das outras 3 que vieram antes de você. Gabriela, a secretária, Patrícia, a personal trainer, e Amanda, a professora de piano dos meus filhos. Todas acharam que eram diferentes. Todas foram mandadas embora quando eu descobri. Abri a pasta com as mãos tremendo e lá estavam fotos de Fernando com outras mulheres em situações íntimas, relatórios detalhados de encontros, presentes, promessa, tudo igual ao que ele tinha feito comigo. Tudo um padrão repetido. Você está despedida, óbvio. Laura disse, pegando a pasta de volta. Tem até o final da semana para arrumar suas coisas. Não vou pagar rescisão. Não vou dar carta de recomendação. E se tentar processar ou causar qualquer tipo de escândalo, vou me certificar de que você nunca mais trabalhe como cozinheira em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Tenho amigos em todos os restaurantes importantes. Uma palavra minha e você vira persona non grata. Mas meus filhos... Tenho contas para pagar. Preciso balho. Deveria ter pensado nisso antes de dormir com meu marido. Ela foi até a porta, parou, virou. Ah, e Fernando? Ele não vai te ajudar. Já conversamos. Ele escolheu o casamento, os negócios, a reputação. Você foi só uma distração temporária. Como sempre. Depois que ela saiu, desabei. Sentei no chão frio da cozinha e chorei como não chorava desde o divórcio. Chorei por ter sido tão idiota, por ter acreditado nas mentiras, por ter colocado meus filhos em risco, por ter desrespeitado outra mulher, por ter me iludido. Fernando apareceu na cozinha horas depois, quando já estava escuro, e eu ainda estava lá, sentada no chão, os olhos inchados. Maria! Ele começou, mas não consegui ouvir. Levantei, limpei o rosto, o encarei. Era verdade? As outras mulheres? As promessas que você faz para todas? Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo. Foi diferente com você. Eu realmente senti algo... Mentira.
Gritei sem me importar se alguém ia ouvir. Você me usou. Me fez acreditar que eu era especial, que você me amava, que ia largar tudo por mim. E o tempo todo eu era só mais uma. Eu sinto muito. Mas você precisa entender. Minha posição é complicada. Não posso simplesmente largar meu casamento. Tenho negócios, reputação, responsabilidades. E eu? Eu não tenho responsabilidades? Não tenho filhos para criar? Não tenho contas para pagar? Agora perdi meu emprego por sua causa. Te ajudo financeiramente. Fernando tirou a carteira. Quanto você precisa? 10.000? 20.000? A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que quase não me reconheci. Você acha que pode comprar minha dignidade? Acha que dinheiro vai apagar o que você fez? Joguei o dinheiro que ele oferecia de volta nele. Não quero nada seu. Nunca mais quero ver sua cara. E saí daquela cozinha, daquela casa, daquela vida de mentir. Cheguei em casa destruída. Minha mãe estava esperando, porque já sabia. Mães sempre sabem. Ela me abraçou sem dizer nada, me deixou chorar no ombro dela até não ter mais lágrimas. Nos dias seguintes, tentei processar tudo. Tentei encontrar outro emprego, mas sem carta de recomendação da minha última posição, as portas se fechavam. Laura tinha cumprido a ameaça. Seu nome ecoava nos círculos gastronômicos do Rio e ninguém queria contratar alguém que tinha sido despedida por ter caso com o patrão. Meu dinheiro acabou rapidamente. Tive que pedir emprestado para minha mãe, que mal tinha. Voltei a fazer bicos, faxinas, qualquer coisa que pagasse. Meus filhos perceberam a mudança. Gabriel, sempre observador, perguntou por que a gente não comia mais as coisas gostosas que eu fazia antes. Sofia chorou porque não podia mais ter as bonecas que tinha se acostumado a ganhar. A culpa me consumia. Culpa por ter sido tão ingênua. Culpa por ter colocado meus desejos acima das necessidades dos meus filhos. Culpa por ter traído outra mulher, mesmo que o casamento dela fosse problemático. Tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava. 2 semanas depois de ser despedida, recebi uma mensagem de Fernando. Precisamos conversar. Por favor. Ignorei. Mas ele insistiu. Ligações, mensagens, até apareceu na porta do meu prédio uma vez. Minha mãe o mandou embora, ameaçou chamar a polícia. Foi Dona Cristina, a mulher que tinha me indicado para o emprego, que finalmente me fez entender a gravidade do que tinha acontecido. Ela apareceu no apartamento numa tarde, o rosto sério. Maria, eu confiei em você. Indiquei você porque achei que você era séria, responsável. E você fez isso. Envergonhou meu nome também. Eu sinto muito, Dona Cristina. Você destruiu sua reputação. Ninguém vai mais confiar em você para trabalhar em casa de família. Você sabe o que as pessoas estão falando? Que você seduziu o Dr. Fernando, que você foi atrás dele por dinheiro, que você tentou destruir o casamento dele. Mas não foi assim. Não importa como foi. Ela me cortou. O que importa é a versão que está sendo espalhada. E nessa versão, você é a vilã, a empregada aproveitadora que quis subir na vida nas costas de um homem rico. Percebi então que tinha perdido mais do que um emprego. Tinha perdido minha reputação, minha dignidade, a confiança das pessoas que me apoiavam. E pior, não tinha ninguém para culpar além de mim mesma. Tentei reconstruir, mas era difícil. Consegui um emprego num restaurante popular no subúrbio, ganhando menos da metade do que ganhava na mansão. Chegava em casa exausta, todos os dias, mal tendo energia para brincar com meus filhos. Gabriel começou a ter problemas na escola. As professoras me chamaram, disseram que ele estava agressivo, brigando com colegas. Sofia começou a fazer xixi na cama de novo, regressão que a psicóloga disse ser causada por estresse e instabilidade. Eu estava falhando como mãe.
Tudo porque tinha me deixado levar por uma fantasia, por palavras bonitas, pela ilusão de que era especial. Uma noite, deitada na cama, olhando para o teto rachado do apartamento, admiti a verdade para mim mesma. Tinha trocado a segurança dos meus filhos por migalhas de atenção masculina. Tinha acreditado em promessas vazias porque estava desesperada para me sentir amada. Tinha ignorado todos os sinais de alerta porque a fantasia era mais confortável que a realidade. E agora, estava pagando o preço. Meus filhos estavam pagando o preço. Minha mãe, que tinha sacrificado tanto para nos ajudar, estava pagando o preço. Foi nesse momento de desespero total que algo mudou em mim. Uma determinação que vinha de um lugar profundo, um lugar de sobrevivência. Não ia deixar aquele erro me destruir completamente. Não ia deixar Fernando e Laura vencerem. Não ia deixar meus filhos pagarem pelo resto da vida por causa da minha fraqueza. Ia me reerguer. Não sabia como ainda, mas ia, porque era tudo o que me restava fazer. 3 meses depois de ter sido despedida, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da minha história. Eu estava trabalhando no restaurante popular, servindo marmitas no horário do almoço, quando uma mulher entrou. Ela era elegante, na casa dos 50, cabelos curtos e grisalhos, óculos de armação moderna. Pediu um prato feito simples e sentou numa mesa do canto. Quando provei a comida, ela me chamou. Você que fez isso? Fiz sim, senhora. Algum problema? Problema? Ela sorriu. É a melhor comida caseira que comi em anos. Você estudou gastronomia? Fiz um curso técnico, sim. Ela me entregou um cartão. Meu nome é Helena. Sou dona de uma rede de eventos corporativos. Estou procurando alguém para chefiar a cozinha. Você teria interesse? Olhei para o cartão, depois para ela, desconfiada. Por que eu? A senhora nem me conhece. Conheço comida boa quando provo e sei reconhecer talento quando vejo. Ela tomou mais um garfo. Me liga se tiver interesse. Pago bem. Naquela noite, mostrei o cartão para minha mãe. Ela analisou, depois me olhou. Pode ser sua chance de recomeçar, filha, mas dessa vez com juízo. Liguei para o número no dia seguinte. Helena me convidou para conhecer a empresa dela. Era um escritório moderno, em Botafogo, com equipe jovem, ambiente descontraído, mas profissional. Ela me mostrou a cozinha industrial, me explicou o trabalho, preparar refeições para eventos corporativos, almoços executivos, coquetéis. O salário era R$ 5.000. Mais benefícios, horário comercial, o que significava que eu poderia passar as noites com meus filhos. Era perfeito demais para ser verdade. Tem um porém, Helena disse quando notou minha hesitação. Preciso de referências. Da sua última posição. Meu coração afundou. Não tenho boas referências da última posição. Por quê? Respirei fundo. Se ia recomeçar de verdade, tinha que ser com honestidade. Tive um envolvimento inapropriado com meu patrão. Fui despedida. Minha reputação ficou manchada. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois, você foi a única envolvida ou ele também estava? Ele também. Mas ele é rico, poderoso. Eu sou só... eu. Entendo. Ela tirou os óculos, limpou as lentes. Vou te contar uma coisa, Maria. Há 20 anos, eu era secretária de um empresário importante. Ele me seduziu, prometeu mundos e fundos, e quando a esposa descobriu, me demitiu e destruiu minha reputação. Passei anos reconstruindo minha vida. Por isso criei minha própria empresa, para nunca mais depender de homens que fazem promessas vazias. Olhei para ela com lágrimas nos olhos. Sério? Seríssimo. Então sei exatamente pelo que você está passando. E sei que uma pessoa não deve ser definida pelo pior erro que cometeu. Ela estendeu a mão. O emprego é seu, se quiser. Comecei a trabalhar na empresa da Helena na semana seguinte. E foi como respirar de novo.
O ambiente era respeitoso, profissional, sem aquela tensão constante que sentia na mansão. Eu cozinhava, criava menus, experimentava receitas novas. Helena confiava no meu trabalho, me dava liberdade criativa, me pagava bem. Minha vida começou a se estabilizar. Consegui alugar um apartamento melhor num bairro mais seguro. Gabriel parou de brigar na escola. Sofia voltou a sorrir, a ter pesadelos menos frequentes. Minha mãe, vendo a mudança, finalmente relaxou. Mas a ferida ainda estava aberta. Toda vez que passava pelo Leblon, sentia um aperto no peito. Toda vez que via um homem de terno no trânsito, me lembrava de Fernando. Toda vez que tentava confiar em alguém, as paredes subiam automaticamente. Fiz terapia. A psicóloga, doutora Fernanda, me ajudou a entender que tinha sido vítima de manipulação, mas que também tinha tomado escolhas ruins, que podia reconhecer minha vulnerabilidade sem me eximir de responsabilidade. Você foi manipulada por um homem que tinha poder sobre você, ela disse, numa sessão. Mas você também escolheu continuar o relacionamento, mesmo sabendo que era errado. Ambas as coisas são verdade, e você precisa aceitar as duas para poder seguir em frente. Foi durante a terapia que comecei a processar a raiva que sentia de Fernando. Não era só sobre ele ter mentido. Era sobre o abuso de poder, sobre o fato de que ele sabia que eu era vulnerável, que precisava do emprego, que estava fragilizada, e usou isso contra mim. 6 meses depois de começar na empresa da Helena, recebi uma ligação inesperada. Era Laura. Maria, preciso falar com você, pessoalmente. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo na voz dela me fez hesitar. Tá. Onde? Nos encontramos num café neutro. Laura estava diferente, mais magra, com olheiras, sem aquele brilho de quem controla tudo. Sentou na minha frente e ficou em silêncio por um momento. Pedi o divórcio, ela disse finalmente. Depois que você saiu, descobri que havia outras, muitas outras, mulheres que ele pagava para ficar caladas, mulheres que ele ameaçava se falassem. Você não foi exceção, foi o padrão. Não sabia o que dizer. Vim te pedir desculpas. Ela continuou, a voz quebrando. Fui injusta com você. Botei toda a culpa em você quando deveria ter botado nele. Ele que tinha o poder. Ele que era casado. Ele que deveria saber melhor. Senhora Laura. Me chama de Laura. Ela pegou minha mão. Eu era cúmplice dele ao ficar calada, ao permitir que ele fizesse isso repetidamente, ao destruir as mulheres em vez de confrontar meu marido. E sinto muito, chorei. Não sei por que aquele pedido de desculpa significou tanto. Talvez porque vinha de outra mulher que tinha sido ferida. Talvez porque representava uma forma de fechamento. Eu também sinto muito, disse, por tudo. Por ter desrespeitado você, seu casamento, sua casa. Nós duas fomos vítimas dele. Laura limpou as lágrimas. De formas diferentes, mas fomos. E agora estou processando ele. Por tudo. Tenho provas de todas as mulheres, de todo o dinheiro que usou para comprar silêncios. Vai ser um escândalo enorme. Vai mesmo, concordei. E você tá pronta para isso? Tenho que estar, porque se não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso, com outras mulheres, outras empregadas vulneráveis. Ela me olhou nos olhos. Queria saber se você estaria disposta a testemunhar, no processo, sobre o que ele fez, as promessas, a manipulação. Fiquei paralisada. Testemunhar significava expor tudo publicamente. Significava que meus filhos descobririam, que todo mundo saberia, que meu erro seria documentado em registros judiciais. Eu entendo se não quiser, Laura continuou. Sei que tudo isso é doloroso, mas ajudaria muito. Estabeleceria o padrão de comportamento dele. Preciso pensar.
Respondi honestamente. Passei semanas pensando, conversando com Helena, que me apoiou qualquer que fosse minha decisão, com minha terapeuta, que me ajudou a pesar prós e contras, com minha mãe, que surpreendentemente disse: faça o que achar certo, filha, mas lembre que você não deve nada para ele. Finalmente, tomei minha decisão. Ia testemunhar, não por vingança, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque outras mulheres mereciam ser protegidas, porque Fernando precisava enfrentar consequências reais pelas suas ações. O processo foi público como Laura tinha previsto. Virou notícia nos jornais, nas redes sociais. Homem rico acusado de assediar múltiplas funcionárias. Império empresarial sob investigação. Meu depoimento foi doloroso. Tive que sentar num tribunal, olhar para Fernando pela primeira vez desde aquela última noite na mansão e contar tudo. As promessas, os encontros, o fim de semana na serra, tudo. Ele me olhou com raiva, com desprezo, como se eu fosse a culpada por ele estar ali. E percebi que nunca tinha me amado, nem um pouco. Tinha me usado como usava todas as outras. E quando fui útil, descartou sem um pingo de remorso. O juiz foi duro com ele. Além do divórcio favorável, para Laura, Fernando foi condenado a pagar indenizações para as mulheres que tinha assediado, perdeu contratos importantes, empresas cortaram relações com ele. Sua reputação, tão cuidadosamente construída, desmoronou. Mas eu não senti satisfação com isso. Senti apenas vazio. Porque nada daquilo devolvia os meses que passei sofrendo. Nada devolvia a inocência perdida. Nada mudava o fato de que tinha cometido erros terríveis. O que mudou foi minha perspectiva. Entendi que tinha sido tanto vítima quanto cúmplice, que podia reconhecer a manipulação sem me eximir de responsabilidade, que podia perdoar a mim mesma sem esquecer as lições aprendidas. E entendi, finalmente, que meu valor não dependia da validação de nenhum homem, que era forte o suficiente para reconstruir sozinha, que tinha cometido erros, sim, mas erros não me definiam. O que me definia era o que fazia depois dele. Hoje, 30 anos depois daquele abraço na cozinha que mudou tudo, olho para trás e vejo uma jornada que não trocaria por nada. Não porque tenha sido fácil ou bonito, mas porque me fez quem sou. Tenho 63 anos agora. Meus filhos são adultos. Gabriel é advogado, trabalha justamente com casos de assédio no trabalho, inspirado pela minha história. Sofia é psicóloga, ajuda mulheres que passaram por traumas semelhantes. Ambos sabem tudo sobre o que aconteceu. Contei quando tinham idade suficiente para entender. Foram dolorosas aquelas conversas, mas necessárias. Mãe, o Gabriel me disse quando tinha 20 anos, você errou, mas também foi vítima. E o mais importante, você se reergueu, nos criou bem, nos ensinou sobre dignidade. Isso importa mais do que o erro que cometeu. Aquelas palavras me libertaram de uma culpa que carregava há anos. A empresa da Helena cresceu. Hoje somos uma das maiores do Rio em catering corporativo. Há 10 anos ela me fez sócia. Não apenas cozinheira, mas dona de parte do negócio. Tenho minha própria equipe, meu próprio salário que permite viver confortavelmente, dar educação para os meus filhos, cuidar da minha mãe na velhice dela. Dona Conceição faleceu há 5 anos, mas antes de ir, me disse algo que carrego no coração. Você transformou sua dor em força, filha. Isso é o que define uma mulher de verdade. Fernando nunca se recuperou completamente do escândalo. Perdeu a maior parte de seus negócios. Laura se casou de novo com um professor de literatura. Vive uma vida mais simples, mais feliz. Conversamos ocasionalmente numa amizade estranha, mas genuína, entre duas mulheres que foram feridas pelo mesmo homem e escolheram se reerguer. Quanto a mim, nunca mais tive um relacionamento sério.
tive encontros, alguns namoros curtos, mas sempre com barreiras. A terapeuta diz que é normal, que traumas levam tempo para curar. Mas, honestamente, não me incomoda tanto. Aprendi que não preciso de um homem para me sentir completa, que posso construir uma vida plena sozinha. Escrevi um livro há 5 anos, autobiográfico, contando toda a história. Muita gente me disse para não fazer, que seria expor feridas antigas. Mas precisava transformar aquela experiência em algo que pudesse ajudar outras mulheres. O livro se tornou um pequeno sucesso. Recebi centenas de mensagens de mulheres que passaram por situações semelhantes, que se sentiram vistas, entendidas. Uma dessas mensagens foi da Gabriela. Lembra dela? Uma das mulheres mencionadas na pasta que Laura tinha me mostrado. Ela tinha sido secretária de Fernando anos antes de mim. Nos encontramos para café e ela contou sua história, quase idêntica à minha. As mesmas promessas, os mesmos padrões, o mesmo final devastador. Éramos todas iguais para ele, ela disse. Mulheres vulneráveis que ele podia manipular. E funcionou porque estávamos desesperadas por atenção, por amor, por validação. Mas não fomos fracas, respondi. Fomos humanas. E isso é diferente. Dou palestras hoje. Em empresas, em universidades, em eventos sobre empoderamento feminino. Falo sobre minha história sem vergonha, sem esconder os erros que cometi. Porque a vergonha só tem poder quando é escondida. Quando trazemos ela para a luz, ela se dissolve. Numa dessas palestras, uma jovem me procurou depois. Tinha lágrimas nos olhos. Tô passando por isso agora, ela sussurrou. Meu chefe, ele tá fazendo exatamente o que você descreveu. As promessas, a atenção, as mensagens tarde da noite. E eu tô deixando acontecer porque me sinto tão sozinha. Você não tá sozinha, segurei as mãos dela. E você tem escolha. Eu não sabia que tinha na época, mas você sabe. Tem recursos, tem leis, tem pessoas que podem ajudar. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não espere até estar no fundo do poço para pedir ajuda. Ela me abraçou chorando. Depois me mandou mensagem semanas depois, dizendo que tinha denunciado o chefe, pedido transferência de setor, começado terapia, que minha história tinha salvado ela de anos de sofrimento. É por isso que conto, é por isso que exponho minhas feridas. Porque se minha dor pode prevenir a dor de outra pessoa, então valeu a pena passar por tudo aquilo. Aprendi lições importantes nesses 30 anos. Aprendi que mulheres vulneráveis são alvos fáceis para homens predatórios. Aprendi que promessas vazias soam verdadeiras quando você está desesperada para acreditar nelas. Aprendi que poder desequilibrado numa relação nunca é saudável. Aprendi que dignidade não tem preço, que segurança emocional vale mais que qualquer paixão temporária. Mas também aprendi sobre perdão. Não perdão fácil, não perdão que esquece, mas perdão que liberta. Perdoei Fernando. Não completamente, mas parei de deixar que a raiva dele controlasse minha vida. Perdoei Laura. Sim, porque entendi que ela também era vítima das manipulações dele. Perdoei a mim mesma todos os dias. É um trabalho contínuo, mas necessário. Se você está me ouvindo agora e está numa situação parecida, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está sozinha. Milhões de mulheres passam por isso todos os dias. Mulheres em posições vulneráveis sendo manipuladas por homens em posições de poder. Não é porque você é fraca ou burra, é porque eles são predadores treinados. Segundo, você tem escolha. Sempre tem. Pode parecer que não tem, pode parecer que precisa do emprego, do dinheiro, da validação. Mas você tem. E escolher sair, mesmo que seja difícil, é sempre melhor do que continuar numa situação de abuso. Terceiro,
Não acredite nas promessas. Homens casados que dizem que vão largar a esposa raramente fazem. Patrões que prometem cuidar de você raramente cumprem. Se alguém realmente te ama, não te coloca em situações onde você tem que escolher entre dignidade e sobrevivência. Quarto, procure ajuda. Terapia, amigos, família, organizações de apoio. Não tente carregar isso sozinha. O peso é grande demais. Quinto, documente tudo: mensagens, e-mails, conversa. Se precisar provar algo depois, vai agradecer por ter evidências. E sexto, você vai sobreviver a isso. Vai doer, vai ser difícil, vai ter noites que você acha que não aguenta, mas vai aguentar. E do outro lado, vai ser mais forte do que jamais imaginou ser possível. Minha história não teve final feliz de conto de fadas. Não casei com um príncipe encantado. Não fiquei rica. Não me vinguei completamente do homem que me machucou. Mas construí uma vida que é minha. Uma vida baseada em verdade, em trabalho honesto, em dignidade recuperada. E essa vida, com todos os seus erros e acertos, com toda a dor e crescimento, é mais valiosa do que qualquer fantasia que Fernando poderia ter me oferecido. Olho para os meus filhos, adultos agora, construindo suas próprias vidas com os valores que tentei ensinar. Olho para o meu trabalho, alimentando pessoas, criando momentos felizes através da comida. Olho para minha casa simples, mas confortável, para as fotos na parede, para os livros na estante. E sinto gratidão, não gratidão pelo que aconteceu, mas gratidão por ter sobrevivido, por ter aprendido, por ter me tornado alguém que pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Se você assistiu até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por não me julgar, por tentar entender. Deixa seu like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal porque tem mais histórias assim, histórias de mulheres reais que passaram por coisas difíceis e sobreviveram. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo, qual parte da história mais te impactou. E se você está passando por algo parecido agora, saiba que meu coração está com você, que você é mais forte do que imagina, que esse momento não te define, que você vai se reerguer, porque se eu conseguir, você também consegue. A vida não é sobre não cair, é sobre aprender a levantar toda vez que cai, é sobre transformar vergonha em força, dor em propósito, erro em lição. Essa foi minha história. A história de como trabalhei na casa do homem mais rico do Rio de Janeiro. De como ele me abraçou e disse que me amava. De como acreditei e paguei caro por isso. Mas também a história de como me reerguei, como sobrevivi. Como me tornei a mulher que sou hoje. Uma mulher imperfeita. Uma mulher com cicatrizes. Mas uma mulher de pé, com a cabeça erguida, pronta para enfrentar o que vier. E no final das contas, isso é tudo que importa. Obrigada por me ouvir. Beijos do Rio de Janeiro. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Sempre foram.